Salve, galerinha! Vou continuar então falando sobre mecânica, agora sobre dinâmica, né? A gente falou no vídeo anterior um pouquinho sobre cinemática e a gente trouxe os principais conceitos que a gente vai utilizar no curso, que é o vetor posição, o vetor velocidade e o vetor aceleração, e qual que é a relação entre eles, indicando que um é a taxa de variação do outro. Por isso que a gente deriva um para encontrar um e, se você sabe lembrar disso, integra o outro para encontrar o outro. Veja só. E agora a gente vai falar um pouco de dinâmica, né? Tentar lembrar o que a gente precisa extrair do conceito de dinâmica para a gente falar de mecânica clássica. Em especial, o que a gente precisa notar é que tem dois conceitos bem importantes, que é o conceito de massa e o conceito de força. Esses são os dois conceitos que surgem quando a gente está pensando em dinâmica. Porque, basicamente, como eu comentei lá no primeiro vídeo, a dinâmica é o estudo do movimento pensando naquilo que causa o movimento. E o que causa o movimento é algo que a gente chama de força. E a força gera uma aceleração, ou seja, gera movimento. E esse movimento, essa aceleração causada, ela depende basicamente da massa de dois corpos. Você tem uma noção sobre isso, né? Quando a gente aplica uma força em dois corpos diferentes, você acaba percebendo que num corpo de massa maior é muito mais difícil fazer com que ele se movimente do que um corpo de massa menor. É só se perceber que o motor de uma moto é muito mais fraco do que o motor de um carro, e quando eles são iguais, 1000 cilindradas, 1.0 por exemplo, aí o que a gente acaba percebendo é que a moto se move muito mais, acelera muito mais do que o carro, porque existe alguma coisa, que é essa força, que está amarrada a essa massa e que causa um movimento. Corpos com massas maiores têm mais dificuldade para se movimentar do que corpos com massas menores, né? Você sabe muito bem disso, né? Então, bem, vamos pensar sobre esses conceitos de massa e força, e para isso a gente precisa imaginar dois corpos que estejam interagindo, tá? Então, quando você empurra um objeto, você lembra que o objeto te empurra com a mesma intensidade, que é a lei da ação da reação, entretanto em sentido contrário. Então, quando você está empurrando alguém, isso significa que essa pessoa também está te empurrando. Você sabe, mecânica básica, né? Então, existe uma lei de ação e reação, né? Um te empurra, outro te empurra na mesma intensidade, só que com sentidos opostos. Você se lembra disso? Então, imagine dois corpos se empurrando. O que a gente pode escrever é que vai existir uma proporção entre essas acelerações. Porque se esses corpos empurrando, um empurra o outro, tem massas diferentes, por exemplo, vai existir uma proporção entre essas acelerações. Então eu vou escrever isso para você ter uma noção. Ó. Lembra que x1, né, é a aceleração, vamos chamar de corpo 1, por exemplo, né? X1 é a aceleração do corpo 1. Lembre-se que eu coloquei dois pontos, para x1, 2 pontos, é a aceleração do corpo 1. E x2, 2 pontos, é a aceleração do corpo 2. A gente vai usar A de aceleração algumas vezes, mas geralmente a gente coloca x ponto para se acostumar com a notação, tanto em 1 como em 2. E quando um corpo aplica uma força no outro, que surge uma força equivalente, existe uma aceleração. E essa aceleração, medida experimentalmente, você percebe que ela é proporcional à massa. Em que sentido? Imagine que você seja um corpo grande aplicando uma força num corpo pequeno. Quando você faz uma força nisso, o corpo pequeno também faz uma força em você. Só que o corpo pequeno se move mais do que o corpo grande. Você deve se lembrar de colisão, né? Imagine uma colisão de dois objetos, como isso acontece, né? Acontece que se a colisão for mais intensa, tiver mais aceleração de um corpo maior, o resultado no corpo menor vai ser também mais intenso. E essa proporção entre o quanto acelerou um corpo grande de quanto acelerou um corpo pequeno, ela se mantém constante, a proporção. Então, se você tiver um impacto muito forte, o objeto grande ele vai sofrer uma aceleração pequena e o objeto pequeno vai sofrer uma aceleração grande. Se você aumentar 2 vezes esse impacto, aumenta essa aceleração do corpo grande em 2 vezes, enquanto aumenta essa aceleração do corpo pequeno em 2 vezes também. Então a gente mantém uma proporção entre essas acelerações. Eu vou chamar isso aqui de uma constante. E essa constante vai ser K12, porque nesse caso é o que o corpo 1, gerador de força, está causando o corpo 2, tá? E veja que como eles vão estar sempre em sentidos opostos, a gente vai indicar que isso aqui vai ser negativo, tá? Então esse sentido negativo dessa constante que eu estou construindo aqui, ele marca justamente o fato que são dois corpos em direções completamente opostas, tá? Agora,
Eu vou chamar essa grandeza, K12, de massa. Então veja que na mecânica clássica, a massa não tem uma explicação a princípio, a não ser a proporção, alguma coisa que os corpos guardam de proporção entre a força que causa essa aceleração. Então a massa ela não tem um significado a princípio, massa, quantidade de matéria, ou uma coisa que esteja associada. A massa na mecânica clássica, no início, ela está associada simplesmente ao fato de que dois corpos em ação e reação sofrem acelerações distintas, mas que essas acelerações são proporcionais a depender da força que se aplicou. Então essa massa que eu vou chamar aqui é a massa que eu vou chamar de massa de corpo 1. Percebeu como a gente constrói o grandeza-massa em mecânica clássica? Eu nem falei do que o corpo tem que faz com que... Quer dizer, eu não escrevi, né, o que o corpo tem que causa essa proporção entre essas acelerações. Mas eu coloquei esse nome de massa. Talvez você já esteja puxando os conceitos de massa que estejam na sua cabeça, né? Mas bem, guarda, porque ele vai ser isso aí mesmo. Mas a princípio, eu só estou montando esse cenário que está aqui, né? Mas agora, imagine que eu vou considerar essa aqui, eu vou chamar de massa padrão. Por que massa padrão? Porque nesse meu cenário que eu estou construindo, eu só tenho dois objetos. Quais são eles? Objeto 1 e objeto 2. São dois corpos, corpo 1 e corpo 2. E essa massa é a massa padrão. Então, o corpo 1, ele me traz uma massa padrão que mostra qual que é a proporcionalidade entre esse corpo e o outro qualquer para obter esse aumento de aceleração, né? Agora eu vou colocar assim, eu vou colocar 3 corpos, tá? Então suponha 3 corpos. Vamos lá. Então eu vou suponhar 3 corpos. Tá? O corpo 1, 2 e 3. E aí, para facilitar a análise, eu vou colocar aqui K12, que é essa constante, vezes K13, que é a constante da interação entre o corpo 1 e o corpo 3, e a constante de interação do corpo 2 e do corpo 3, que são todas as interações possíveis num cenário de 3 corpos. Isso aqui vai dar 1, tá? Para facilitar um pouquinho a nossa análise. Agora, veja que a gente vai fazer algumas suposições. Primeiro, eu vou supor, tá? Supor que a massa 1 é unitária. Essa é a primeira suposição para a gente simplificar. Porque a massa 1 vai ser a minha massa padrão de controle, tá? É aquilo que eu vou utilizar para determinar as outras massas. E eu vou supor que o corpo 2 e o corpo 3 interagem. Só eles interagem. Tem 3 objetos nesse cenário, mas só eles interagem, tá? Então, vou supor isso que está acontecendo aqui. Agora, eu posso escrever a proporção, aquela mesma que eu escrevi entre 1 e 2, entre 2 e 3, ó. x2 ponto sobre x3 ponto é igual a menos K23. Certinho isso aqui, né? Percebeu o que eu escrevi? Então, eu só usei o mesmo resultado que eu usei ali para escrever esse resultado que está ali. Agora, note. Esse K23, como eu fiz essa suposição para simplificar, K12 vezes K13 vezes K23 igual a 1, eu vou trocar isso aqui por 1 sobre o que restar, que é 12, 13, ó. Então é K12 vezes K13. Ótimo. Agora eu vou reescrever mais uma parte aqui, ó. Esse K13, vamos jogar lá para o de cima, para o numerador, né? E vai escrever então assim, né? K13 sobre K12. Ótimo. Agora, se você for perceber, cada um desses K, como eu comentei aqui, é a massa do corpo 1. Então, isso aqui vai ficar menos a massa do corpo 3, nesse caso, né, divididos pela massa do corpo 2. Olha a equação que eu acabei de escrever aqui. Eu escrevi que existe uma relação entre as proporções das acelerações e aproveitando a existência da massa, da massa padrão, eu pude escrever que existe, naquela relação, existe uma simetria com essa relação, M3 sobre M2. Então olha só o que acontece quando eu faço isso. Quando eu escrevo isso dessa forma, eu posso finalmente escrever a seguinte relação. Olha, x2, tá assim, né? Agora, x2 ponto sobre x3 ponto, isso é igual a menos M3 sobre M2.
multiplica cruzado isso aqui e olha o que você vai encontrar, ó. Você vai encontrar aqui x2 ponto vezes m2. E lembra, x2 não é aceleração? Massa vezes aceleração é igual a menos, no caso, massa vezes aceleração. Coloquei trocado aqui, mas não tem problema que é um produto, né? Vezes x3, aceleração vezes massa. Olha só o que acontece quando a gente percebe isso. A gente acaba percebendo que o produto massa por aceleração é relevante. E na física newtoniana, ou seja, na mecânica clássica, a gente chama o produto de massa vezes aceleração de força. Então, olha só, eu acabei de construir o conceito de força de uma forma um pouquinho diferente. Ó. Então, a força aqui, veja, eu defino como produto da massa vezes aceleração. Tá aí a força, ó. Ótimo. Essa é a ideia. Veja só que agora o resultado mostra isso pra gente. Essa grandeza que é relevante, eu vou dar um nome pra ela. Eu vou chamar de força. E é interessante que quando a gente coloca isso, eu posso escrever finalmente algumas relações aqui. Por exemplo, que a força no corpo qualquer é massa vezes x ponto. Ou seja, massa vezes aceleração. Isso aqui na direção x. Essa outra, Fy, é igual a massa vezes y ponto, ou seja, aceleração. E a Fz é m vezes z ponto. Quando eu escrevo isso daqui, então, eu acabo percebendo que existe uma relação importante de produto de massa por aceleração. E eu estou chamando essa relação, a princípio, de força. Tá? Então, essa forma que a gente acabou de escrever é uma das leis de Newton. Não é a forma como Newton apresentou, mas eu quero mostrar para vocês que a coisa toda está redondinha. A gente está falando de uma coisa que você conhece. Força é ainda massa vezes aceleração, por enquanto. Mas guarda esse conceito. E como a gente escreve isso do ponto de vista da mecânica clássica, ponto, até aí. Vamos no próximo vídeo ver as leis de Newton, falar um pouquinho de gravitação e, no final desse bloco, falar como resolver alguns problemas clássicos de mecânica clássica. Bora!